Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor, neste dia tão glorioso que o Senhor nos concede. Estamos mais uma vez meditando na palavra do Senhor e hoje, quarta-feira, estaremos meditando na leitura bíblica diária. Nossa lição de número 10, com o tema Jesus cura hoje. A leitura bíblica diária, ela se encontra em Marcos, capítulo de número 6, versículo 13, com o seguinte título: Os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curava. Me acompanhe, por favor, na leitura bíblica diária. Neste momento estaremos utilizando a versão bíblica Almeida, revista e corrigida. Diz assim a palavra do Senhor neste momento, no livro de Marcos 6, versículo 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Glória a Deus. Queridos irmãos, neste momento nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo, conforme alguns teólogos afirmam, ele era um ministério tríplice, o que quer dizer que Jesus ele pregava a palavra, Jesus ele ensinava a palavra e Jesus ele também curava os enfermos. O interessante é que não só Jesus, mas também os seus discípulos curavam os enfermos com a unção que o mestre lhes concedera. Queridos irmãos, observe que Jesus ele curou de diversas formas. Nós podemos observar que Jesus ele curou utilizando a palavra, conforme Mateus capítulo 8, aquele centurião pedira pelo seu servo e Jesus disse: pode ir, o teu servo já está curado. Da mesma forma com a mulher cananeia, a filha endemoniada, e Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, versículo 28. Então, a gente também viu Jesus ele curando, tocando nas pessoas, né? Nós vemos Jesus ele curando aquele leproso, se não me falha a memória também, em Mateus capítulo 8, diz que Jesus tocou no leproso. Jesus ele tocou no cego, tá certo? Mas também teve momentos em que Jesus, ele para curar, ele utilizou barro e saliva e curou o cego. Teve outra oportunidade que Jesus apenas depositou saliva nos olhos do cego e o cego enxergou. Então, queridos irmãos, vimos que Jesus, ele ressuscitou mortos, fez coxo andar. Jesus ele andou sobre o mar, operou muitos milagres, mas muitos milagres de cura que Jesus operara, ele também disse aos discípulos que eles poderiam fazer da mesma forma. Então, nós vemos neste momento, no capítulo de número 6, quando Jesus ele retirava-se para Nazaré, e Jesus ele curava os enfermos e muitos se admiravam a respeito da sua doutrina. Mas o interessante é depois que ele chamou para si 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E os discípulos partiram e foram pregando a palavra. E após a ministração da palavra, eles curavam os enfermos. Eles ungiam os enfermos com óleo. O interessante é que a unção no Novo Testamento, ela aparece nesse texto de Marcos capítulo 6, versículo 13, e também aparece no texto com Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14, que diz a seguinte expressão: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará,
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então observe, querido irmão, que neste momento nós vemos a aplicação do óleo da unção. Dicionário de língua portuguesa diz que ungir é passar óleo ou a gordura. No caso do óleo, o óleo seria consagrado. O interessante é que Donald Stamps, ele comenta sobre o versículo 13 do livro de Marcos e diz que a cura relacionada à unção com óleo, ela é mencionada somente aqui em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, como nós lemos. Diz que o óleo, provavelmente, ele era usado como um símbolo da presença e do poder do Espírito Santo na vida da pessoa. Observe que o óleo era usado como um ponto de contato para encorajar a fé do doente. Então quer dizer que o milagre, ele não estava no óleo. Não. O milagre, ele estava, como está hoje, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então observe que quando Jesus ele opera o milagre, o nome do Senhor é glorificado. Então entenda que os discípulos de Cristo foram enviados por ele. E aquele que é enviado, ele é representante daquele que o enviou. Então entenda que nos dias de hoje, a Igreja de Cristo, ela é enviada para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra e para curar os enfermos. Então, meus amados irmãos, vamos colocar em prática a fé ensinada nas Escrituras Sagradas de que Jesus Cristo, ele cura. Até porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus que curava no passado, continua curando nos dias de hoje. Então receba o renovo na sua fé. E neste momento Jesus ele pode lhe socorrer na sua enfermidade, nesse momento de dificuldade que você está enfrentando. Saiba de uma coisa, é que Jesus Cristo é o mesmo. Ele cura hoje, ele cura agora, ele cura nesse instante. Agora creia, porque Jesus, ele opera além da sua fé. Jesus, ele faz milagres. Que Deus abençoe.